bem, Nádia. Então, Boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês para comemorarmos aí a nossa querida escritora Clarice, né? Que faria 100 anos. Não faz, não está aqui, mas deixou tanta coisa boa para a gente, né? Com certeza. Então, vamos celebrar o legado da Clarice, não é isso? Com muita alegria, né? Entre nós. Com certeza. Então, gente, eu vou apresentar, a Nádia já mais ou menos aí falou alguma coisinha, mas a Nádia Batella Gottlieb é professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo e autora de, entre outros, né, porque a lista é grande, Clarice, Uma Vida que se Conta, gente. Olha aqui, ó. Tá? É muito maravilhoso. E Clarice, fotobiografia, que a Andressa tem lá na casa dela, que eu quase que roubei, falei, vem pra cá, pra minha casa. Mas daqui a pouco eu pego, eu tô com os dois aqui, a gente tá todo snob hoje, né? Te mostra a arte, gente tá super snob, tá se mostrando, gente. Mostra o livro, a gente tá se mostrando hoje. Tá se mostrando mesmo. Mas a fotobiografia é maravilhosa. Tá fácil, tá aqui. Né? E ambos foram traduzidos para o espanhol também. Então, a Nádia, eu já volto para você, Nádia, vou apresentar o Gilberto, e daí a gente fica livre para conversar, para complementar, tá? Gilberto Figueiredo Martins, prazer ter você aqui, é graduado... Olá, boa tarde a vocês. Tudo bem? Que bom rever a Nádia. Pois é. Que foi minha professora, com muito orgulho, e continua sendo, porque sou leitor dela para sempre. Ai, que maravilha. Obrigada. Está vendo como vale a pena ser professora? A gente tem alunos assim, ó, que acabam ficando amigos da gente para a vida inteira, né? Isso aí vale a pena. Maravilha. Então, gente, Gilberto Martins é graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, onde concluiu mestrado e doutorado em literatura brasileira, ambos com trabalhos sobre a obra de Clarice Lispector. Realizou estágios de pós-doutoramento na Universidade de Campinas, acerca da dramaturgia brasileira, e especializações em História das Religiões e Religiosidades, Universidade Estadual de Maringá, minha terra, né, no Paraná, e direção teatral pela Escola Superior de Arte Célia Helena, e desde 2006 é professor de Teoria da Literatura na Universidade Estadual Paulista, autor do livro Estátuas Invisíveis, Experiências do Espaço Público na Ficção de Clarice Lispector. Nossa! Eu tive que ler, né? Eu tenho que ler essas coisinhas porque a gente fica nervosa, e aí quer falar tanto das pessoas e quer amar tanto, aí fala assim, lê. Mas um prazer ter vocês aqui. Não sei se a Andressa quer falar alguma coisa antes da gente começar, Andressa. Não, pode ir tá aí. Pode ir aqui que eu estou tentando resolver a técnica aqui, que eu sei que no Instagram tá bem travadinho, mas tô ouvindo, tô com vocês. Ótimo. Então eu vou jogar na mesa aí de vocês uma coisinha de Clarice. Eu sei que esse livro não é fácil, mas é fácil apenas para aqueles que acreditam no mistério. Ao escrevê-lo, não me conheço. Eu me conheço, eu me esqueço de mim. Eu que pareço nesse livro não sou eu. Não é autobiográfico. Vocês não sabem nada de mim. Nunca te disse, nunca te direi quem sou. Eu sou vós mesmos. Uma passagem maravilhosa. E a gente quer, né, conversar sobre essa ligação aí de obra, né, o quanto da biografia da Clarice, o quanto de Clarice está dentro da obra, da vida dela e tal. Então, eu queria começar, e eu deixo o livro para vocês, quais os elementos que parecem autobiográficos na obra de Clarice, mas que nada tem a ver com autobiografia. Ladies first. Hein, Gilberto? Biógrafa first. Você sabe que eu fiz a biografia da Clarice por causa da literatura. Eu queria saber
quando ela escreveu aquele livro, onde ela estava, sabe? Bisbilhotar a coisa para contextualizar, entendeu? Então, foi por aí que eu cheguei a fazer uma biografia da Clarice, fazendo dentro da tradição do filme histórico, né? Desde quando nasceu até faleceu, porque não havia isso, né? A gente não tinha isso. E a Clarice não colaborava muito, porque ela dava dados que depois os documentos desmentiam. Então, na minha defesa de livre-docência, quando eu acabei defendendo esse trabalho que virou Clarice, Uma Vida que se Conta, eu me lembro que o Silviano Santiago estava na banca e falou, Nádia, parece que você está andando atrás das pistas e a Clarice vai despistando para você não conseguir fazer o tal do fio histórico, né, da vida, né, da Clarice. Né? Eu acho que é complicado essa história. Então, a experiência que eu tive, vasculhando milhares de documentos para tentar construir essa história de vida e de obra, né? Então, o que me diz é o seguinte, há determinados fatos de ordem autobiográfica que até dá para você dizer que realmente são autobiográficos. Né? Pronto, tem um documento. Por exemplo, se ela diz que estudou no ginásio pernambucano e eu vou lá e tenho um documento do ginásio, eu falo, esse dado é autobiográfico, tá certo? Agora, as coisas não são simples assim. Porque, às vezes, ela diz, eu cheguei com 2 ou 3 meses de idade, eu não me lembro. Mas chegou com 1 ano e 3 meses, pelas minhas contas e pelo que eu pude consultar, do atestado da certidão de nascimento, do passaporte, né? E depois do navio em que eles viajaram, da notícia da chegada do navio no jornal, que a gente vasculhei. Então, dá para você dizer que ela chegou aqui com 1 ano e 3 meses. Então, esse é um tipo, vamos dizer assim, de dificuldade que a gente tem que enfrentar, né, de fazer um determinado, de encaixar, fazer um encaixe, porque biografia é um encaixe de dados, né? Você vai encaixando aquilo, né? E que a gente tem que enfrentar a partir de uma documentação que a gente consulta. Agora, há outros, por exemplo, em que ela aparece, mas tenta escapar, né? É outro percurso, né, da Clarice, né? Porque ela tem estratégias de ação, ela faz um jogo. Às vezes você não sabe se ela está falando a verdade ou não, porque tem essa coisa também de jogar com a própria linguagem, com a própria vida, com a própria pessoa e com a própria arte dela. Então, aquilo tudo vira uma alquimia que às vezes não dá para você separar. Sabe? E quando começa a separar, assim, estabelecendo limites muito precisos, corre um sério risco de estar num terreno muito perigoso, né? E incorrer em certas incorreções mesmo, né? Então, a outra proposta do autobiográfico é quando ela diz, por exemplo, naquela crônica, esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Nossa, o leitor acha que vai resolver todos os problemas da vida, né? Então, ela começa, nasci numa cidade pequena que nem existe no mapa. Primeira coisa, existe. Né? Primeira coisa. Né? E isso eu descobri... Ai, mas me deu uma alegria tão grande quando descobri que Tchetchelnik existia no mapa, minha filha, porque era antes da internet, não tinha Google Earth, não tinha nada disso. Então, um ex-aluno meu, o Homero, que era professor de russo, você conhece, né, Gilberto? O Homero, né? Infelizmente falecido, né, tão cedo. O Homero um dia chegou com um mapa enorme em papel, escrito em russo. Aquilo não tinha nem mesa para o papel, ele tombava de um lado da mesa, do outro, daí chegou, pôs o dedo assim, falou assim, aqui, Tchetchelnik. Eu fiquei numa alegria, falei, não me pegou. Né? Então, existe Tchetchelnik. Né? Então, é assim, quer dizer, e nessa crônica, ela vai contando coisas da vida, depois conta que nasceu na Ucrânia, que depois veio, enfim, para o Brasil, fala bem da língua portuguesa, que é uma coisa muito bonita que ela tem, né? Ela preza a língua portuguesa. Né? Ela diz que tem... inclusive, numa outra crônica, ela diz, né? Crônica Pertencer, que é muito linda, ela diz que tem alegria de fazer parte
da literatura portuguesa. E isso numa crônica em que o assunto é a desterritorialização, quer dizer, o não pertencer a nada e a ninguém. E ela tem essa frase aí, né, que é como se a língua portuguesa fosse uma exceção dentro desse não pertencimento generalizado, né? Então, só que, como é que ela começa com informações, etc., e como que ela termina? Bom, ela termina dizendo que se não tivesse sido aquilo tudo, o que ela teria sido? Se não tivesse sido aquilo que ela foi. E faz 1000 perguntas ali, e termina com a palavrinha, né? Mistério. Então, o que eu acho é que quando ela lida com o biográfico, ela também tenta escapar do biográfico. Ela tenta escapar e mergulhar no imaginário. Esse é o campo que ela gosta. Já não é o caso da irmã dela. Toda a história de vida, desde a Ucrânia, a viagem, tudo que acontece durante a viagem, os costumes da família lá na Ucrânia, tudo isso a gente sabe por causa da obra explicitamente biográfica da Elisa ou disfarçada em romance autobiográfico. Então, é um romance no exílio, que é autobiográfico, tem uma crônica maravilhosa que se chama Exorcizando Lembranças, que está em O Tigre de Bengala, em que ela conta também, né, a história do seu passado, dos seus ascendentes, e tem um outro texto de memória que se chama Retratos Antigos, que é um datiloscrito com anotações manuscritas que eu encontrei no espólio da Elisa e que a família me autorizou, os herdeiros me autorizaram a publicar, que é também a história em 10 capítulos da família, né, dos ascendentes. E é lindo porque ela vai contando essa história vendo as fotos deles. Então, ela vê a foto no álbum do avô, conta a história do avô, da avó, conta a história. É lindo o livro. Ai, que delícia. Eu fui pesquisar lá no arquivo da Elisa e achei esse álbum. Álbum grosso, russo, com couro, com desenho, sabe? Assim, alto relevo. O fecho todo oxidado, maravilha, né? Aquela coisa. Fiquei doida com aquele álbum. Ai, que emoção. A foto dele no livro que foi editado pela UFMG. E foi editado em 2012, um ano depois do centenário da Elisa, que passou absolutamente em branco aqui no Brasil, porque muito pouca gente conhece a obra da Elisa. Muito pouco, é. E a história da Clarice a gente se deve, em grande parte, à Elisa, né? Então, tem esse aspecto também da Clarice de querer começar no factual, vamos dizer assim, e mergulhar no imaginário, né? E tem uma outra coisa também, é que o próprio percurso de linguagem da Clarice tende a procurar aquilo que ela chamava de coisa, né? A procura da coisa. É tentar atingir aquele estágio que é de atrás do pensamento, que é um campo que não pertence à lógica. Então, os personagens da Clarice sempre saltam dentro de um campo da lógica para uma coisa que está lá atrás do pensamento. E esse atrás do pensamento, que existe em vários momentos, vamos dizer assim, da obra da Clarice, é quando ela experimenta, ela tem essa experimentação do que é a vida, do que é o ser vivo. Então, ela experimenta isso no De Dentro da Barata, que é a matéria viva pulsando. Ela experimenta isso no Jardim Botânico, quando ela sente aquela comunhão com as plantas, com os bichos, né? Ali ela não é a dona de casa que foi fazer compra, ela é a outra, é o mim, não é o eu, é o mim. Já é um território de despersonalização, né? Ali não vale RG, passaporte, isso aí é uma bobagem, quer dizer, ela está vivendo outra coisa, a coisa. A coisa. E, nesse momento, o que acontece de interessante é que esse momento é que tem importância para Clarice. Mas, quando a pessoa atinge isso, atinge um determinado estágio de experimentação da vida, né? Que a palavra já não tem importância. Já não existe. Então, eu acho que é por isso que ela diz que ela quer ser bio e não biografia. Porque ela quer, e esse é o caminho de GH, é se desvencilhar das grafias da vida
que são aquelas camadas de cultura que a cultura nos impõe. É normas, tem regras, tem horário, tem família, tem atestado de casamento, certidão de casamento, tem de separação, sabe? Essa vida assim de, como é que eu vou dizer, de institucionalizada e domesticada dentro de sistemas e de limites. Então, eu acho que é isso que ela quer. Ela quer se desvencilhar disso. E eu acho que é isso também que a Clarice quer e faz. Faz através do quê? Da prática, do exercício, da criatividade, da linguagem. Por isso que ela diz que o que ela quer atingir é o silêncio. É o bio, pulsações. Por que ela desmancha os gêneros? Água Viva já nem é romance, é ficção. A Água Viva. Um Sopro de Vida não é romance também, são pulsações. Então, ela tende para as pulsações, tende para o sumo da barata, tende para uma matéria viva pulsante, tende para aquilo que ela chama de bio, sem grafia. Ela diz, eu quero fotografar o perfume. Eu gosto do abstrato. Então, é a desfiguração ou a desmontagem, né, do ser. Né? Tem vários modos, né, dela praticar esse exercício, né, dependendo da obra que a gente lê. Então, acho que tem muito sentido quando ela diz que não é classificável, que gênero não pega mais, e que ela não quer ser autobiográfica. Ela não quer ser profissional, ela não quer ser escritora. Ela escreve Água Viva, já é um não livro. Né? Então, ela tem uma proposta de desconstrução de tudo, porque ela quer atingir perto do selvagem coração da vida. Ela quer atingir o sumo vital. Ela quer atingir a morte. É a experiência da morte que só esgotando a vida até a última gota é que você experimenta a morte e daí recupera esse sentido da vida perdido. Né? Então, eu acho que a obra da Clarice é um hino muito enérgico de louvor à vida, sabe? E nesse vagão, né? Nesse vagão, vamos dizer assim, criador, artístico, ela vai demolindo estereótipos do machismo, do escravismo que ainda existe, com diversas roupagens, né? Do patriarcalismo. São diversas amarras, que eu chamo de camadas, né? De culturais, que abafam o que a gente, no fundo, é. Né? Então, tem sentido essa história dela fazer biografia, mas dizer que não faz. Afirmar e negaciar, porque ela está sempre querendo o avesso das coisas. Né? É sempre uma literatura de muito movimento, né? E de muita descoberta, né? Com muito sofrimento. Porque viver é estar apaixonado, né? A paixão segundo GH. Não é só viver uma vida sexual, não é só, sabe, passar por obstáculos, enfrentar fantasmas. É isso tudo, né? Junto, né? Para você poder chegar lá. Né? E é por essas razões todas que a gente enfrenta, às vezes, né, os textos da Clarice, mesmo tendo de enfrentar aquilo que ela chamava de paixão. O que é paixão? É o ruim e o bom ao mesmo tempo sob a figura do paradoxo, né? Que é o que a GH enfrenta. Mas enfrenta isso também, enfrenta esse paradoxo, né? Sabendo que alguma coisa há de mudar. Tem um efeito mudança, né? Por isso que eu acho que ela é muito revolucionária. Porque ela vai contra até a própria literatura. Ela desbastando isso, ela desficcionaliza, né? Sim, sim, sim. Escreve um não livro, vai contra si mesma, uma literatura até suicida sobre esse aspecto, não é mesmo? E aí a biografia, para responder a sua pergunta, dança. Dança biografia, dança gênero, sabe? Dança tudo quanto é um sistema, vamos dizer assim, que pautado em determinados limites, né? em determinada proposta de fechamento e não de abertura.
não é? Mas antes da biografia descambar, Aham. eu queria escutar o que o Gilberto tem a dizer a respeito disso também, né? Porque Adoro ficar ouvindo, claro, sempre é o né? mais É legal. uma delícia, mas eu É, gostaria de ouvir com você também. então, eu estava pensando como que tanta coisa que a gente vive é descartável, né? É dispensável. E às vezes o que parece mínimo ganha uma proporção de evento, de experiência com inicial maiúsculo. Eu acho que a Clarice trabalha muito com esse nível, né? De potencializar a importância de alguns instantes. Ela até dizia, assim, um instante se vive, em um instante se morre, um instante é tudo. É. Então, de fato, acho que nenhuma biografia se conta por um acúmulo de acontecimentos, porque alguns desses são totalmente dispensáveis, né? Em compensação, se você elege 10 como cristas de onda, você tem o sujeito ali muito mais entregue do que uma longa biografia pode contar. Então, e além de tudo, um sujeito como a Clarice tem a potência de transformar isso em arte que interesse para o outro. Acho que a radicalidade do processo da Clarice está justamente em que esse acontecimento que é pessoal se transfira para a escrita na relação com o leitor. Então, é claro, o leitor não vai encontrar a barata, o leitor não vai encontrar o mendigo com a ferida grande demais na perna, mas ele vai encontrar essas figuras no texto da Clarice, e a experiência vai ser tão radical quanto. Então, a transfiguração, né, que se dá da experiência vivida pelo sujeito até aquilo se metamorfosear em arte, de modo que passe para o outro, isso é um trabalho, é uma construção, mas há algo de mistério também. E a Clarice investia muito nisso, né? Eu acho que o processo da vida, o livro da Nádia diz isso, ela publicou há 30 anos, ao ponto de que... 25. Pois é, ao ponto de que a vida se confunde com a arte, muitas vezes, e a Clarice se personifica numa personagem de ficção, se ficcionaliza. Não é? Mas e eu acho que não é como simulação, é como entrega, de fato, a uma experiência radical que não consegue prescindir da escrita. Então, por exemplo, para um biógrafo, talvez as várias viagens que a Clarice fez são viagens que podem se acumular em vários passaportes. Agora, na hora que aquilo se metamorfoseia em texto literário, você tem belíssimos textos sobre Berna, belíssimos textos sobre Recife, sobre Brasília, né, sobre o Rio de Janeiro, e sobre tantas cidades, mas que são metamorfoseadas em crônicas. Eu lembro de uma vez que um grupo de flamenco me chamou porque ia fazer uma aproximação entre o flamenco e um texto da Clarice, que às vezes aparece como Espanha, né? E é um minúsculo texto, mas é lindíssimo, em que ela tenta, com a linguagem literária, transferir para o leitor a experiência de ver uma dança de flamenco, uma apresentação de flamenco. E eu me lembro que nós passamos, assim, eu com esse grupo, acho que umas 2 horas e meia na tarde, lendo aquele texto curto, né? Eles todos especialistas em flamenco, eu só espectador no máximo, mas tentando mostrar o que o texto trazia dos próprios movimentos do flamenco. E eles iam se abrindo para aquilo, e o espetáculo mudou muito depois dessa leitura, porque o que eles intuíam estava lá de fato, né? Então a experiência da Clarice assistindo a uma dança de flamenco está metamorfoseada numa crônica de 20 linhas, de 25 linhas, mas que explode um momento para quem está lendo, ao ponto de que um grupo de flamenco se inspire nesse texto para fazer o flamenco, né? Então, acho que essa magia explica um pouco esse centenário tão comemorado da Clarice, né? Com essa potência que se renova nessa literatura. E você tocou um pouquinho, Nádia, você já engatou um pouco, você falou jardim botânico, você falou. A gente tem essa curiosidade de todos esses elementos, né, fazendo parte dessa transfiguração, seria a palavra, porque eu sei que ela fala muito sobre, né, transfigurar, se transformar e tudo mais. Então, esses elementos são muito fortes, né? O mar, as plantas, os animais, o tanto que ela fala sobre animais, e o jardim botânico, esse lugar, né? Porque é um lugar onde você vai para ver animais e plantas, né? Tudo isso, eu acredito que tudo isso faça parte
E gostaria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais essa não biografia, mas ainda você consegue sentir Clarice ali dentro, né? Então, pois é, a Clarice é uma cidade do Rio de Janeiro, né? Ela está ali, né? Ela é muito carioca. Ela dizia que gostava muito do Nordeste, né? Das comidas do Nordeste, dos costumes do Nordeste, porque ali a cultura de outros países ainda não havia, né? Se infiltrado, vamos dizer assim, de modo a modificar, né? As raízes tão brasileiras, né? Que ainda ela pôde perceber que existiam ali, né? Mas o Rio, a gente até identifica, às vezes, agora o Rio de Janeiro com a própria Clarice, né? E são os vários lugares mesmo que ela percorria, e ela fala neles mesmo. Agora, o Jardim Botânico tem uma importância assim, fundamental, e eu sempre me lembro dele, porque não só ela menciona o Jardim Botânico em várias crônicas dela, que estão na descoberta do mundo, são várias, né? Mas é ali o espaço central do conto Amor, né? Que eu acho fundamental na literatura da Clarice. Quer dizer, aquele percurso da Ana que sai de casa, vai para o jardim e volta para casa, eu acho que é um dos núcleos mesmo, né? De suportes, vamos dizer assim, da narrativa da Clarice. Né? E eu acho que ela está muito atual nisso também. Eu tenho repetido isso, né? Porque ela tinha um tremendo respeito pela vida. Assim sendo, tinha um tremendo respeito pelo outro. É uma crônica em que ela explicitamente afirma isso, né? É o outro, né? E tinha também um tremendo respeito pela natureza, pelos animais, né? Pelos animais e pela natureza, pelas plantas, né? Então, hoje, eu acho que as florestas estão sendo queimadas, os animais estão morrendo. Esse tipo de população desvalida, né, da Macabeia e, enfim, daquele bafum carioca que ela propõe ali a Via Crucis do Corpo, por exemplo, naqueles contos, né? Então, de uma linguagem já mais dura, mais crua, mais direta, né? Mais calcada no episódico, né? Isso tudo, eu acho que está muito atual, né? Muito atual, sabe? Então, para não falar no Mineirinho, né? Que é um dos textos mais truculentos que eu já li na minha vida. Existe ali uma denúncia, né, da violência policial. E um questionamento, né? O questionamento da culpabilidade e da punição, né? O que ela pergunta é isso, né? Que é uma coisa que ela já perguntava quando era estudante de direito, né? Ela questionava a punição. Uma sociedade que não tem condição de cuidar do preso para ele voltar para viver em sociedade de maneira digna. Né? E ali no Mineirinho tem uma outra coisa também que está por trás, que é não só, ela diz, não só o ato, né, do policial estar ali a serviço, vamos dizer assim, mas de matar com 13 tiros. Né? Então, no 13º, ela diz, o 13º sou eu. E ela ainda afirma que já não é mais o serviço aí, já não é mais o trabalho, né, do policial, mas é desejo de matar. Sabe? Então, em pequenos fatos da natureza, né, pequenos fatos sociais, vamos dizer assim, que ela tira do jornal, dentro da tradição de vários cronistas brasileiros, né, que se apoiam em notícias de jornal para construir a crônica, ela acaba construindo aí um texto que é de uma denúncia, sabe? É de uma truculência esse texto, que toda vez que a gente lê, realmente causa mal-estar, né? Causa mal-estar. E tem o da fome também, de as crianças chatas. Né? Nossa, as crianças chatas. Nossa, que a mãe que E a pequeno, dorme, né? É uma coisinha de 10 linhas. Dorme, a criança não dorme porque está com fome, a mãe vai ficando irritada, né? E a cronista, então, afirma, né? Indignação, né? Contra essa fome, né? Que vem do quê? Da má distribuição de renda. E hoje a gente tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Né?
Então, são fatos que estão aí à flor da pele, né? Na vida nossa de todo dia. Uhum. Daí a atualidade dela também, né? A atualidade dela. Essa é uma opção interessante, curiosa e muito rica do realismo da Clarice, né? Porque você encontra, na minha tese, eu até chamei de exercício de escalas, me apropriando um pouco de uma expressão dela. Mas é uma obra que, em qualquer texto, você encontra as dimensões, essa dimensão social, uma dimensão metafísica e uma dimensão mais intimista, psicológica, em qualquer dos textos. Só que, às vezes, está como fundo, às vezes está como figura, né? Então, você, no mesmo texto, por exemplo, que está discutindo Mineirinho e a potência da polícia, né, e a impotência do sujeito, tem uma reflexão enorme e profunda sobre Deus, sobre a existência, sobre a morte, sobre o lugar do sujeito na sociedade. Então, as coisas estão sempre essas camadas estão sempre dialogando na obra, sem se negar. Muitas vezes a crítica é que acaba negando e privilegiando uma só delas. Durante tantos anos, a gente leu trabalhos em que a Clarice era só uma escritora intimista. Hoje está evidente a gente enxergar Mineirinho, enxergar a Hora da Estrela, enxergar as crônicas do jornal, como que o tema social está lá o tempo todo. Aliás, Felicidade Clandestina é um tema sobre a luta de classes, é um conto sobre a luta de classes, não é? Em que alguém que tem e não usa, abusa de quem não tem, né? E não usa, não goza e não deixa o outro gozar. Quer dizer, então, a gente pode ver aquilo como uma linda crônica sobre a leitura, e mas também é uma linda crônica sobre a descoberta de uma menina que entende o problema social no Brasil durante os anos 20 no Recife. Quer dizer, então o problema social está presente o tempo todo. Quando você falou das praias, né, as praias estão lá, lindas, descritas, a criança que vai a Olinda e que o pai fica olhando para o mar de Olinda, ou que entra no Rio de Janeiro e toma um pouco da água, mas o mar mítico também está presente o tempo todo, perto do Coração Selvagem, uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, em que a personagem é uma espécie de avatar da sereia, né? Então, como essas camadas, elas se renovam e, por isso, permitem sempre novas atribuições de sentido. É um grau de realismo muito produtivo, porque ele não cessa com uma visada crítica só, né? Ele precisa ir se renovando com essas camadas que vão se mexendo. Isso é uma riqueza que justifica que a Clarice seja tão lida e tão celebrada já tanto tempo depois, que tem uma fortuna crítica tão ampla. E ainda com esse imaginário, né, que Nádia estava falando, esse realismo, mas ainda com esse imaginário. Claro. Sempre junto. Né? Porque lá nós temos a judia, nós temos a estrangeira, nós temos a que conhecia muito bem os evangelhos antigos, mas conhecia os novos e mobiliza e brinca com eles. Uma pessoa que nas cartas dizia, quando vivia na Europa, que ia todos os dias ao cinema, que conviveu com vários artistas de várias artes, quer dizer, então é alguém que também tem uma formação cultural que não é tão comum assim para o escritor brasileiro dos anos 40, dos anos 50, quando ela se lança. Também, né? E isso está tudo na obra, quer dizer, então é claro, você consegue identificar o Dostoiévski, você consegue identificar o Hermann Hesse, você consegue identificar a Bíblia, você consegue identificar a formação judaica, mas aí daqui a pouco ela te fala sobre, num texto simples, sobre Paul Klee, e no outro ela fala do filme do Bergman, mas diz, não, eu não sou uma intelectual, ora. Quem vivia com todas essas referências, com todas essas pessoas, e ligava para o Antunes Filho e para o Scliar, quer dizer, então tem uma riqueza ali que é reconhecível, me parece, universalmente. Né? Inclusive, ela gostava muito de negar várias coisas que ela dizia que não era, né? Inclusive, ela dizia que não era escritora. Então, eu acho que isso faz parte da estratégia dela, sabe? De ação narrativa, inclusive. Porque ela escreve um livro que é não livro, ela escreve um conto que é anticonto. Você sabe que ela tem até uma dedicatória, que é uma antidedicatória? Tem a entrevista da cultura, que é uma anti-entrevista. Não sei como é que o Júlio Lerner conseguiu entrevistar. Tem conto que é anticonto. Tem crônica que é anticrônica. Eu dei um curso de pós só sobre os anti, sabe? Então, eu analisava o cânone para dizer como é que ela desmontava o cânone.
E a dedicatória, eu até gostaria de dizer para vocês, porque eu acho formidável, eu acho incrível. Eu nunca li uma dedicatória assim, que é uma ante também, dentro da marca Clarice. Ela escreve, viu, Gilberto? Não sei se você já conhece essa. Ela escreve faz uma dedicatória de acordo com os modelos tradicionais, né? O que é? Ao meu querido Antônio, como é que é? O Tristão de Ataíde, né? Que ela chama, ela não usa o pseudônimo, para eu não sei se ela pôs com prazer ou para o amigo ou para só, como é que é? Ao seu amoroso Lima, com amizade, Clarice. Depois, embaixo, ela põe um box, sabe? Um retângulo. E antes eu tenho que explicar que ela estava fazendo essa dedicatória do A Via Crucis do Corpo, que era um livro só sobre sexo, né? Estupro, todo tipo de, né, de crime. Né? E o Alceu Amoroso Lima é o cristão religioso, acho que mais religioso que existe, né, dentro da intelectualidade brasileira, era o Alceu Amoroso Lima. Então, ela escreve, então, para o Alceu Amoroso Lima, com amizade, Clarice, assim, né? E depois, nesse box, ela assim, peço o favor de não ler este livro. Olha só, como é que pode uma coisa dessa, gente? Eu nunca vi isso na minha vida. É gesso e açúcar, né? Não, e perfeitamente coerente com o que é a Clarice, perfeitamente coerente. Então, o que ela faz aqui, com o cânone da dedicatória, ela acaba fazendo com outros gêneros, né? Com outros gêneros. A receita da barata, por exemplo, aquilo não é só açúcar, gesso, cal, né? Aquilo essa é a quinta história. É um texto de Malévola, né? É a Malévola querendo, naturalmente, atingir a gente, matar a gente de dentro para fora, deixar a gente esturricada, baratinhas que somos todas nós, né? Como alvo da Clarice, quando lemos os textos ficcionais dela, né? Então, acho que tudo tem ali, sabe, um fazer assim muito... O Evandro chama de literatura pensante, né? Aquela que sabe o que faz, né? Acredito que sim, que até saiba, né? Mas que tenha lá seus momentos de inspiração, se é que eles existem mesmo, né? A gente nunca vai saber ao certo, porque a gente não pode entrar no de dentro assim das personagens para ficar dissecando o que é inspiração, o que não é, né? Isso é uma coisa muito complicada, né? A gente finge que entra, né, Nádia? A gente simula esse mergulho dentro do nosso próprio imaginário, né? Mas eu vou usar o título de uma das receitas. É meio cômico, mas eficaz. Reticências. É o título que ela põe num dos textos de receita de barata, que eu acho muito interessante esse título também. Né? Ótimo. Aliás, essas reticências e esses ponto e vírgula me matam, ou esses pontos de interrogação no meio da frase, um ponto de exclamação no meio da... É muito, muito interessante isso. Tem as quebras, né? Os anacolutos, aquelas quebras, de repente ela para, né? E para nós, break, né? nós atores, é uma coisa muito, assim, como que eu vou memorizar esse texto? Aí você tem que reler, e reler, e reler, e as vírgulas, né? E como trazer isso... A nossa leitura é uma outra coisa. Mas eu vou dar uma guinada. Eu acho que é exatamente por isso que desculpa. É por isso que o Gregory Rabassa dizia, né, que era mais difícil traduzir a Clarice para o inglês, verter a Clarice para o inglês, do que o Guimarães Rosa. Porque o Rosa era um nível de léxico, né, de vocabulário. E a Clarice era sintaxe. Né, e aí ela dizia, e eu lá tenho sintaxe? Né, mas tem. Né, que é isso mesmo, esse tipo de inversão que faz com que a linguagem se dobre, né, sobre si mesma, que é a linguagem reflexiva e a linguagem da arte. Então, ela não mente na entrevista quando ela diz que escreve simples. De fato, a gente não precisa ler a Clarice com dicionário ao lado. Né? Agora, tem uma flexão e uma inflexão da linguagem que se volta para si mesma o tempo todo, que é de quem conhece muito bem a língua portuguesa. Né? Eu acho que o que a Clarice tem de mais brasileira, que isso às vezes a gente quer investigar, né? Que escritora brasileira é essa? Eu acho que não está no entrecho, não está no enredo, não precisa da Macabeia para isso. Eu acho que está nessa conhecedora profunda da língua, tal como ela era escrita e falada no Brasil, que é diferente de Portugal também.
Então, é um escritor tão detido, tão sabidos, né, sobre a sua própria língua, que evidentemente propõe uma dificuldade extra para um tradutor ou para um leitor estrangeiro, né? Porque tem ali certos recursos de estilo, de fala, de escuta e de escrita que são próprios de quem trabalhou com aquela língua o tempo todo, se metamorfoseou na própria escrita. Eu acho que isso não é só uma figura de linguagem, no caso da Clarice, né? Eu acho que é um modo de ser no mundo, de estar no mundo. Uhum, uhum. E nessa faceta toda aí, nessa Clarice intelectual, Clarice misteriosa, né? Os mistérios de Clarice e tudo mais. E a Clarice mãe, né? Porque era uma das coisas que ela gostava mais na vida, era ser mãe, né? Mas a gente percebeu dentro, né, do nosso estudo muitas personagens, acho que todas as personagens dela, Lucrécia, Joana, GH, nenhuma delas é mãe. Como essa relação, tem vários personagens que são, né, a figura feminina, e criando também personagens masculinos que não tem nada a ver com a maternidade. Então, qual é essa relação da maternidade dentro da obra dela? Acho que não dava tempo, né? Ou era ser mãe ou ser personagem. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Reticências. Mas por outro lado, Não, mas existe, ô Gilberto, existe a complicação ali da experiência dela mesmo na maternidade com o Pedro doente, né? e por outro Eu lado, acho que... a representação das crianças, né? Nos contos, por exemplo, ou nas crônicas, as crianças estão muito presentes, né? Então não tem exatamente a maternidade no enredo, mas tem a observação das crianças, e são crianças, muitas vezes, muito brilhantes, inteligentes, como nos Desastres de Sofia, por exemplo, ou toda essa série dos textos sobre o Recife. A Clarice, que escreve para literatura infantil, claramente, ela diz que é muito maternal, e aí fica fácil escrever, mas são também textos escritos para crianças muito inteligentes, né? E como diz a Nádia, a experiência com o Pedro, eu imagino a atenção dessa mãe vendo essa linguagem se modificando, né? Porque a linguagem vai ganhando uma concretude, né, no universo, provavelmente, do imaginário ali do Pedro, que também tinha muito a ver com a própria poética da Clarice, né? E como essas experiências também se encontram, porque não deixam de ser experiências de linguagem, né, de acreditar numa certa materialidade da palavra. Eu lembro muito de Brasília, na crônica sobre Brasília, ela diz que se os policiais vierem revistá-la, agredi-la, ela vai dizer a palavra mais feia da língua portuguesa, que é sovaco. E aí a palavra ganha, portanto, uma espécie de lugar como se fosse uma arma, né? Como se fosse uma pedrada. Isso é muito próprio do universo da esquizofrenia, por exemplo, né? Em que o significante, a parte da material da palavra, ganha uma concretude, né? Então, eu sempre achei que aquela estrutura desses textos, como Ovo e a Galinha, como Sveglia, como Brasília, esses textos que são um mistério para ela mesma, tem algo também, se não dela própria, da observação dessa experiência de mãe com o filho, né? que é muito presente nas crônicas como tema, como motivo, mas me parece também como experiência de linguagem. Desculpa, Nádia, você estava falando. Não, não. Eu só queria lembrar que o texto-chave que deu o título a Laços de Família é um conto em que aparece, né, a figura da mãe. E é uma figura muito interessante, porque a mãe pega na mãe do filho, vai na mão do filho, vai passear e o marido fica de fora. Existe aí uma triangulação, pai, mãe e filho, né, em que parece que é aí a experiência da maternidade como vamos dizer assim, uma experiência em que não cabe a figura do pai. Eu acho muito interessante esse conto, por isso, né? Porque é como se a maternidade estivesse nessa relação mesmo, entre mãe e filho mesmo, sabe? O pai é ausente,
Quer dizer, os personagens masculinos, tirando o Martim, né, que o Gilberto estudou tanto, né, na Maçã do Escuro, né, Gilberto? Amo o Martim, amo A Maçã no Escuro, livro favorito. Eles têm uma função, né, dentro da literatura que é muito singular, que é muito especial, né? Parece que não, sabe, nunca engrena assim, né? A não ser em uma aprendizagem, o livro dos prazeres, mas não me convence aquele final. E ela dizia que não gostava do livro. Não gosto. Ainda pergunto outra vez, mas não gosta? Não gosto. E eu fico pensando, por que ela não gosta daquele livro? Né? Uma coisa que essa pergunta eu fico querendo, né, responder, né? Mas ali existe, né, uma relação, vamos dizer assim, homem e mulher que acaba, enfim, tendo um final, um happy end, que eu acho que eu desconfio muito daquele romance. Nossa, eu desconfio demais daquele filme. Aquele romance não me convenceu muito, não. Acho que eu estou com a Clarice, sabe? Acho que Eu também concordo com a Clarice. Ai, meu Deus, não eu fico dá. feliz que ela também se sentia dessa forma, porque quando eu cheguei no final, eu falei, gente, sério. Sabe por quê? Olha, se você pensar, tem dois suportes que eu acho que são importantes na estrutura, né, dos personagens, que é a solidão, é irreversível, é irremediável. A solidão é irremediável, né? Ou começa, às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes no fim, mas existe a solidão. E a rememoração. Eu acho que são duas tônicas muito fortes na construção das personagens da Clarice, sabe? Porque é a partir da perda também, a partir da perda, da solidão e da perda, que parece que começa a haver um reconhecimento do entorno, né? E daí, então, vem, né, para o de dentro das personagens, as coisas acontecem simultaneamente. Desde o primeiro conto, Triunfo, primeiro conto, o homem foi embora, ela descobre que ele era um medíocre, porque queria escrever, né? E não conseguia, põe a culpa nela. Eu tenho uma implicância com esse cara, esse personagem do primeiro conto dela, eu não engulo aquele cara, sabe? E ele vai embora, então ela fica sozinha e começa os detalhes. Ela tinha 19 anos. Tinha 19 anos. E no final ela vai tomar o primeiro banho, né? Porque há vários banhos, né, na literatura da Clarice, né? Tem esse primeiro que é no tanque de água fria, quando aí ela constata que ela é uma mulher forte. Acho lindo isso. Primeiro conto publicado, ela diz, eu sou forte. Então, eu acho que é o primeiro grito de emancipação, aí já está no primeiro conto. Triunfo, que chama. E depois vem os outros banhos, né? Você falou da água, da terra, do ar, né? São elementos importantes, né? Mas a água é fundamental, porque depois vem os banhos de mar, vem o banho da Lore, sabe? Que ela usa também em crônicas, alterando uma coisinha ou outra, né? Então, acho fundamentais esses, né? essa água viva, vamos dizer assim, né? Na vida da Clarice, né? Por outro lado, a Nádia lembrou Laços de Família, assim como Feliz Aniversário, no mesmo livro, também tem a figura da mãe. Agora, a famiagem toda ali, né? Eu adoro aquele vestido de paetê. Agora, nos romances, por exemplo, por outro lado, o tema da ausência da mãe é um tema muito potente também, muito forte, né? Porque a menina Joana, ela tá com o pai, querendo ou não, ela tá só com o pai, com o amigo do pai, depois vai com o professor, depois tem o amante. Então, há vários homens, né? Mas a figura, e eles parecem que são, como de algum modo diz a Nádia, são cambiáveis, né? Porque eles têm um papel muito limitado. Mas o vazio, o buraco da falta, da ausência da mãe está ali, né? Então é engraçado que mesmo quando a maternidade não é tematizada, quer dizer, a Joana não teve filhos, mas nós sabemos o tempo todo o quanto ela foi filha e como nesse ser filha faltou essa figura da mãe, né? Então mesmo ausente, é uma ausência muito presente, né, nesses livros todos. Se a relação entre Virgínia e Daniel, crianças no lustre, né, tem uma relação ambígua, né, cheia de empuxes meio sadomasoquistas, mas e de novo lá a gente enxerga todos os ausentes, né, naquela casa, naquele lustre, o lustre ilumina os fantasmas que estão presentes. É surpreendente como as personagens, por isso que eu brinquei dizendo que as personagens não têm tempo para maternidade, porque precisam ser personagens, mas é curioso que, como pela ausência, a maternagem está ali sendo tematizada, né? E aí, de novo, vincula vida e obra.
né? Porque se tem uma coisa que a Clarice conheceu bem foi a da ausência da mãe, né? Ou presente doente, ou então a ausência do fato, E né? perto do coração é tão evidente isso, né? E é lindíssimo, né? Exatamente, porque ali parece que tem uma poética toda construída do que será o conjunto da obra. E a gente chega à Macabeia, e a Macabeia não foi criada pela mãe, foi por uma tia que lhe dava cascudos na cabeça. Quer dizer, a madrinha dela é Nossa Senhora da Boa Morte. Então, esse começo ligado ao fim por meio de um fantasma da mãe, isso é muito presente, né? Muito forte como argumento nos textos. E eu acho que talvez as personagens mães se realizando como mães, tendo filhos nas narrativas, turvassem um pouco o peso dessa ausência da maternagem que me parece tão potente nos livros, não sei. Mas eu gosto que seja assim, né? Me parece que é uma representação da mulher, inclusive, muito diferente do que se fazia nos anos 40, nos anos 50, né? Da mãe que tem que ter filhos, da mãe que tem que ficar no casamento. Né? Então... Você pega, por exemplo, os romances da Lúcia Miguel Pereira, são todas nessa tradição, os romances todos. São dos modos de se relacionar numa sociedade, né, de classe média, mas calcados no casamento e na maternidade. Né? Não existe isso, vamos dizer assim, não existe essa proposta, né, de desvinculação, né, desse laço. Né? Porque a Joana, ou a Lucrécia, ou a Virgínia, como elas fariam as suas viagens finais com 3, 4 filhos, né? Então, eu acho que tem uma solução aí importante nos romances. Com exceção da Virgínia, que acaba, enfim, na tragédia, né? Atropelada, as duas sempre tem perspectivas novas. Né? Eu acho que isso está dentro da energia, sabe? Uma coisa de... Porque a Clarice foi lida durante algum tempo como se fosse a depressiva, sabe? Hermética e depressiva, né, Gilberto? Mas eu acho que é a imagem da entrevista, né? Sabe, aquela entrevista, meu Deus, só tem uma, sabe? Então as pessoas ficam com aquela imagem, né, de que realmente as coisas ali não estavam nada boas. Né? Nossa Senhora, o coitado do Júlio Lerner devia ganhar, ele ganhou prêmio com aquela entrevista, apesar da Clarice, né? Mas fica com aquela imagem. Né? No entanto, eu acho que ao longo de todo o percurso da Clarice nos romances, nos contos, a gente sente essa energia, sabe? Essa coisa boa, positiva. Né? Então, a Joana está aí dentro de uma perspectiva de viagem. Né? A Virgínia tem uma foto, ela vai atrás do cara, né? Ela tem a fotografia, mas vai... Quer dizer, tem sempre vamos dizer assim, uma proposta, vamos dizer assim, de coisa boa pela frente. Né? Eu acho que isso tem uma perguntinha aqui da Ana Carbati, ela já fez tem um tempo, mas como a gente ainda está nesse tema da maternidade, ela pergunta se as crianças aparecem mais na obra depois da maternidade ou se já estão presentes antes. Bom, com certeza já Perto do Coração Selvagem começa com a Joana criança. E que, aliás, são capítulos importantíssimos para a gente entender a Joana adulta, né? E a Clarice estava se casando, né? Mais ou menos na mesma época, não é? Ela lançou Perto do Coração em dezembro de 1943. Isso. Então, em dezembro. Então, ela tinha se casado em janeiro, no mesmo ano, no começo do ano. Ela vai ser mãe. Mas ela escreveu em 42, antes de casar. Ela escreve em 42, ela publica em dezembro de 43. E a crítica começa a ter uma resenha assim, muito simples em 31 de dezembro, mas a partir de 44 é que vem, então, a crítica, né, sobre o romance. E o primeiro filho já é da Itália, Nádia? Ela escreveu com 21 anos, Perto do Coração, em 1942. Com 21 anos. É tão louco que ela escreve esse livro, né, à beira do casamento, e é um livro tão anti-casamento, né? Um livro que questiona isso, todo o diálogo lá com a mulher da voz, a história dela com o Otávio, de não conseguir se entregar, e quando se entrega, descobre o caso e o filho, e toda essa história. É tão louco isso, eu fico pensando o que passava na cabeça do Mauri. Olha, você sabe a história das cartas, né? Correspondência entre ela e o Mauri? Sim.
Ela escreve uma vez, não, ela escreve para a irmã, porque tinha tido uma briga com o Mauri de namorado, né? Antes de casar. Então, ela escreve para a irmã contando da briga e tudo, e diz que, olha, eu tenho certeza de que a coisa mais importante para mim é escrever, mesmo mais que o amor. Ela escreve isso com 21 anos. E é interessante porque ela briga com ele, porque ele falou que ela estava sendo muito intelectualizada, o texto dela das casas estava muito intelectualizado, né? E ela fala assim, mas eu estava sendo espontânea. Mas vou te falar, é muito difícil isso para a mulher, né? Porque às vezes a nossa individualidade incomoda, né, gente? Imagina naquela época. Mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ela estava espontaneamente escrevendo daquele jeito, e ele implicando com ela. Isso porque já tinha escrito o Triunfo lá aos 19, né? Essa questão já vinha, né, de tempos. Isso foi um ano antes de escrever. Mais ou menos paralelamente ao romance. Ela já estava escrevendo esse romance. Agora, a história do casamento é complicada mesmo, eu acho, né? Em relação a Clarice. Porque você vê, aquele conto que ela escreve, nessa época, um dos primeiros contos, terrível, História Interrompida, é terrível. Porque o namorado é aquele que é intelectual, né? Sabe tudo, né? E ela... naquela sombra dos sonhos, ela fala, né, como é que eu vou perder, né, o ser eu, né? Ela chama de, como é que é? Ela tem uma imagem muito bonita que dá a ideia de que existe um mundo de sonho dentro dela que ela não quer perder. Então, ela resolve, diz assim, eu vou resolver isso aí propondo casamento para ele. Porque daí amarra, né, tá certo? E ela achava que assim se salvaria, né? Ficaria livre, vamos dizer assim, da força dele. E ele, então, percebe, né? E ele, então, comete suicídio. Olha que coisa forte, terrível. Como é que é a coisa do casamento como devoração, sabe? A frase, ou eu te devoro, você me devora, sabe? A gente lembra do búfalo, né? Então, existe um embate, sabe? É uma coisa de amor e ódio misturada, né? É uma coisa complicada a história do casamento na Clarice, né? Muito complicada. E a carta do marido, que eu acho maravilhosa, né? Que eu coloquei no livro, no meu livro, chama-se A Voz do Marido. A carta dele para ela. De querendo reconciliação. Aquela carta eu achei maravilhosa. Eu fiquei feliz quando eu estava lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, as coisas ainda vinham, não tinha nada inventariado, era tudo em pacote, chegava aqueles documentos todos dentro de pacote, ali tinha de tudo, e de repente eu vejo essa carta aí do marido, eu fiquei encantada, quer dizer, o marido para conseguir chegar até a ex-esposa e fazer uma tentativa de reconciliação. Ele tem que passar pelo livro que ela escreveu, como se ele fosse o personagem masculino e ela Joana, né? E ainda leu em francês, teve que traduzir. Oh, meu Deus do céu! E ainda conseguiu, ainda anexou aquele cartãozinho sugerindo a ela que fizesse uma tradução de um livro sobre frigidez sexual, que o Érico Veríssimo poderia publicar pelo Globo lá de Porto Alegre. Quer dizer, aí tem muita coisa, né, para a gente, né, eu diria, decifrar nesse caso. Posso perguntar uma fofoca? Porque ele cita na carta, agora eu não vou saber de cabeça, né, mas ele cita alguma coisa falando da mulher entre nós, que eu fiquei na dúvida se isso é uma outra faceta da própria Clarice, né? Esse outro lado dela, que é um lado liberto, essa mulher à frente do tempo, que tem sua independência, seu pensamento, enfim, todas essas coisas, ou se realmente existiu uma mulher entre os dois nessa história. É possível que sim. Agora, afirmar, eu não afirmaria, não. Porque se for aí realmente perto do Coração Selvagem é bruxaria, né? É uma premonição. Assim. Não, mas ela, de todo jeito, eu acho que realmente ela escreveu antes. Sim, por isso que eu tô falando que é bruxaria, né? Ela previu uma coisa que veio acontecer quantos anos depois, né?
Então, mas aí é um tipo de percepção mesmo, né? Não só do mecanismo, vamos dizer assim, das sensações, das percepções, da mente, vamos chamar assim de modo geral, né? Aquilo que passa por dentro, né? Mas também do que está em roda, né? Ela era uma boa observadora, né? Antenas, que nem as antenas da baratinha, assim, ó, no filme aparecem as anteninhas da baratinha, assim, ó. Antenas do mundo. Por outro né? lado, por sorte nossa, ainda bem que esses 15 anos de casamento, né, deram para Clarice um suporte material de quem podia se dedicar ao que ela estava fazendo, e ainda conhecendo o mundo, conhecendo pessoas, enfim. Então, nessa complexidade, né, de entender por que um casamento formal, banal, mas tem esse lugar também de quem está investindo na própria formação, né, investir no sentido forte da palavra, de que naquele momento ela também ganhou uma possibilidade de conhecer lugares, de não precisar se preocupar, tanto que quando ela volta ao Brasil, é muito difícil, é um período que começa a ser muito difícil economicamente. E lá eles estavam convivendo com outros intelectuais, ela estava podendo escrever, né? Então acho que ali ela se firma mesmo como escritora, né? Ela garante esse espaço, esse tempo. Então acho que tem um equilíbrio, é que a gente tende a ver o equilíbrio também no seu lado negativo, mas tem um equilíbrio que foi muito bem-vindo para a carreira da Clarice. Acho que isso é importante, né? Acho que as inquietações se redirecionavam para outra coisa. Nas cartas isso transparece, né? Quer dizer, já não é mais a lida do dia a dia, né? Quer dizer, não precisa mais dar conta disso, e pode ter preocupações outras também. Isso possibilitou muito a configuração dessa artista. Mas mesmo ela, na época em que ela se separou, ainda não era tão comum assim, né? Vir para o Brasil separada, trabalhar como tradutora, como jornalista, como escritora, como intelectual, separada do marido, mãe de 2 filhos. Então, acho que foi uma experiência muito importante para ela também. Pessoal, eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira, que esse papo está muito delicioso. Nossa, eu queria estar aqui, eu já queria falar de transfiguração, Nossa, tem várias temas de Clarice, amor, solidão, tudo, gente. Vamos marcar uma já servir outro cafezinho e continuar o bate-papo sem fim aqui, mas a gente vai encerrar porque temos aqui também a maravilhosa Kessia Decoté, vai tocar uma peça no Toy Piano chamado Perto do Coração Selvagem, inspirada no livro. Então, gostaria de agradecer demais a vocês pela participação. Obrigada pelo convite. Esse material lindo que vocês produzem, que é tão rico para a gente, que vem atrás, né, estudando, pesquisando, fazendo coisas em cima. E já quero convidar vocês para vir assistir nosso espetáculo, que está online. A gente depois manda aí as informações. Seria um prazer dividir isso aí com vocês. Muito obrigado também pelo convite. Bom conhecer vocês, rever a Nádia, que é sempre tão bom revê-la. E até a próxima. E viva a Clarice, né? E viva a Clarice. Obrigada também, agradeço a vocês. Foram tão eficientes, né, na organização, na programação, informaram tudo na hora exata. Fiquei encantada. Então, agradeço e tive muito prazer de estar aqui com vocês e com o Gilberto. Fazia tempo que eu não via, né, Gilberto? Depois da vacina, a gente vai se ver também mais vezes. Depois da vacina, eu vou dar uma... Para Nova York, né, Gilberto? Vamos ver a peça lá, né, Gilberto? Aí vamos ver se chamam a gente, né, Nádia? Vamos ver. Lógico. Já fica o convite, já estão convidados. Vamos e com muito gosto, viu? Não, Bye for you. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada.